vamos realmente conversar. Mas eu gostaria de começar com o senhor, secretário, porque a gente aqui nos Estados Unidos, como o Oscar muito bem colocou, muitas vezes a gente sofre porque uma organização como o Brasil Florida Business Council está aqui justamente para mostrar o melhor que o Brasil tem. E o Brasil tem muita coisa para mostrar aqui fora. Mas, por outro lado, tem uma série de assuntos que pode até perturbar investidores que o Oscar deve estar trabalhando com os fundos aí. As reformas, por exemplo, na verdade, a agenda das reformas no Brasil. Com o coronavírus, essas reformas, essa agenda, ela vai ser afetada? Pode marcar minhas palavras. Esses 18 meses vão ficar conhecidos na história brasileira como os 18 meses de reformas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Para quem está um pouco longe de Brasília, às vezes fala assim, poxa, mas está tendo muito ruído. Eu estou junto com o presidente Bolsonaro bem de antes, né? Bem durante a campanha. Vou dizer para você, com toda a transparência, o jeito, meu estilo de ser. Eu nunca vi uma relação tão boa do executivo com o legislativo como está hoje. Na pauta econômica. Não vou falar de outras pautas que eu não conheço. Na pauta econômica, existe um tremendo alinhamento entre executivo e legislativo. Quando que no Brasil nós tivemos duas propostas de reforma tributária, uma na Câmara, outra no Senado sendo discutida? O governo vai, em breve, mandar dele. Vai andar a reforma tributária. O PL do saneamento, o Gessner, eu queria que o Gessner comentasse um minuto depois para falar há quantos anos, eu tenho certeza, quantas pessoas não se sofreram para aprovar isso. Aprovou agora e aprovou de maneira robusta. Eu vou repetir, o PL do saneamento vai fazer pelo Brasil o que a privatização da Telebrás fez em 1998. Quando você fala de fortalecer programas de assistência social, existe um tremendo consenso no Congresso Nacional que isso tem que ser feito. Quando você fala da lei de falências, existe já projetos, tanto na Câmara como no Senado. Então, essa agenda de reformas, pode marcar, é de agora até dezembro do ano que vem, de dezembro de 2021. Vão ser uns 18 meses de reformas. A agenda econômica vai andar de maneira pró-mercado e vai andar muito forte. Eu quero só fazer uma complementação. Em 1994, metade das localidades brasileiras não tinha telefone. Em 1998, era a crise russa. O professor Canuto pode falar depois disso. Era a crise russa, crise dos tigres asiáticos, crise do México. O Brasil foi lá e privatizou a Telebrás. Tremendo sucesso. Eu não tenho a menor dúvida que a privatização da Eletrobras será um tremendo sucesso também. O que nós temos que fazer é dar marcos legais claros, é melhorar os marcos legais. É por isso que eu insisti. O marco legal do saneamento, do gás, da cabotagem, tudo isso é investimento na veia. Eu não tenho a menor sombra de dúvida em dizer que os próximos 18 meses vão entrar para a história de nossa economia. Eu concordo plenamente com o secretário. Na questão do marco do saneamento, houve antes desse marco 2 medidas provisórias, houve um longo processo que se arrastou por mais de década de discussão. Eu acho que esse marco ele resume, sintetiza e consagra uma série de avanços de entendimento que ocorreram no setor e acredito que outros marcos farão o mesmo. Eu lembraria também a onda de investimentos no 5G, que é absolutamente fundamental aí para o desenvolvimento. Otaviano, você tem alguma coisa para acrescentar? Soa como música para os meus ouvidos justamente a ênfase do secretário Adolfo na agenda de reformas estruturais, porque nós vamos precisar delas para levantar, particularmente, o investimento privado em infraestrutura, que é o caminho óbvio, porque, como nós sabemos,
não haverá, de qualquer maneira, espaço fiscal para aventuras, mesmo que alguém quisesse fazê-las, não é? Nós vamos ter, ao final deste ano, um aumento na dívida pública por boas razões, como proporção do PIB, e a partir daí se abrem as possibilidades de dinâmica entre dívida pública e PIB, que vão depender um caminho virtuoso da obtenção dessas reformas estruturais que vão levantar justamente o investimento privado, especialmente em infraestrutura, até porque a infraestrutura tem um horizonte de tempo que vai além da conjuntura imediata, então, portanto, ela pode escapar das dificuldades de curtíssimo prazo em termos de demanda. Eu queria aproveitar e perguntar a Amy uma coisa, Sueli. A mudança, nós temos assistido a fluxos de saída na conta financeira de balanço de pagamento. É claro que, em grande medida, refletindo justamente o que você descreveu como deslocamento fora do fundo de renda fixa, dos juros que caíram, né? Ao mesmo tempo, a gente tem visto, desde o ano passado, essa migração de poupança doméstica para o mercado de renda variável. As bolsas vieram bem, pelo menos até o Covid, etc. E tal. O que falta para agora os investidores de fora entrarem, fazerem parte desse movimento? É o que o secretário disse. Se o secretário, eu vou ligar para todos os meus investidores amanhã e falar, o secretário falou que os próximos 18 meses é o mais reformista da história do Brasil. Se for esse o caso, eu não tenho dúvida que volta todos esses recursos, porque é o seguinte, a nossa narrativa, o que diferenciava o Brasil do resto, até o início do coronavírus, é que a gente tinha uma história de reformas única no mundo. Ninguém tem isso para mostrar. Que era o quê? Era o início de um ciclo de crescimento sustentado, apoiado por essas reformas. Hoje existe uma descrença relativa a essa reforma, tanto pelo lado político, tanto pela questão fiscal, que os números mudaram. Agora, se os investidores acreditam que o saneamento não foi one-off, que foi uma única coisa que aconteceu, e que vem por aí uma cabotagem, o do gás e todas essas outras questões que a gente tem discutido e que tem uma agenda extensa, é maravilhoso, não precisa de muito mais do que isso. E, inclusive, eu acho que serviria até para você mudar a trajetória do câmbio, que tem sido de desvalorização. Então, para mim, não tem dúvida em relação a isso. As pessoas adoram o Brasil, gostam daqui, querem investir aqui, só que eles precisam acreditar que a história que teve essa parada durante o corona não é uma parada técnica, não estrutural. E essa é a grande dúvida. Oscar, você tem uma pergunta? Não, acho que é muito legal isso que a Amy está falando, porque a gente, de fato, precisa... Volto na questão da percepção, né? A gente tem tido vitórias ao longo desse caminho. Eu lembro quando houve as eleições. No dia seguinte das eleições, eu estava dando uma entrevista na Bloomberg e eu falei, olha, existe uma grande expectativa ao redor das reformas, né? E logo depois tive também uma entrevista falando sobre a reforma da Previdência, que era uma grande discussão. Existiam grandes análises que diziam que ia demorar 2 anos para ser aprovado e que tinha uma média de aprovações que demoravam pelo menos 20 meses, e no final das contas isso aconteceu, né? Então, eu acredito que isso que a Amy está levantando é super importante. Agora, eu acho que a gente tem visto que, de fato, as coisas não têm sido one-offs, né? A gente tem tido, de fato, acontecimentos, e eu volto na questão da percepção, Sueli. Eu acho que, até se a gente olha um pouco das perguntas aqui levantadas, né, pelos attendees aqui, de como é que consegue mudar a percepção, uma questão de marketing, né? Tem também uma pergunta aqui sobre essa geração de investidores TikTok, né? O que esse pessoal jovem... Esse pessoal jovem pode ajudar a gente no marketing, nesse processo de mostrar mais o país aí fora. Eu volto a dar... Eu pego os dados micro.
Porque, por exemplo, se a gente pensa só no macro, sempre existe uma discussão sobre o Brasil vai ser um país que vai ter taxa de crescimento médio de 3%, ou a gente vai ficar nesse 1 e poucos por cento? A gente não sabe a resposta disso, porque a gente sabe que essas reformas, elas são reformas que vão mudar estruturalmente o país para o futuro. Esse nível do Brasil crescer regularmente, 2,5%, 3%, 3,5%, pode ser que isso só aconteça daqui a 15 anos, depois que o efeito dessas reformas todas tenha sido diluído em toda a nossa cadeia. Mas a gente pode ver questões micro efetivas que estão acontecendo. Eu vou dar um último exemplo. Os Estados Unidos decidiu fazer o seu aid package, né, através de cheques, mandar cheques pelo correio. O Brasil, então, resolve fazer o quê? Vamos criar um novo aplicativo da Caixa Econômica para poder facilitar isso. O que aconteceu? 150 milhões de downloads no aplicativo da Caixa. A Caixa, em 5 dias de programa, já tinha pago 2,5 milhões de pessoas. Existiam no Brasil 40 milhões de desbancarizados, que em 3 meses a Caixa botou 20 e tantos milhões desses desbancarizados bancarizados. A gente nunca viu isso no mundo inteiro, não existe em nenhum lugar no mundo. Agora, era para a gente estar falando muito mais disso. Tá? Todos os lugares tinham que sair tudo que é notícia. Brasil cria o maior banco digital do mundo e tal, papapá. Então, assim, eu acho que existe uma questão que tem muito para ser feito, sim, mas eu acredito que a gente tem mais para divulgar do que a gente já fez. A gente já fez muito e já tem sido um grande sucesso. E aí eu acho que muda a percepção, vem fluxo de dinheiro, afeta tudo, então, assim, em termos de preço. Então, eu acho que a gente, no momento, tem que começar a divulgar mais o que já foi feito do que necessariamente se preocupar tanto com todas as coisas que ainda precisam ser feitas, porque, felizmente, o secretário está aqui, quem está à frente disso está fazendo um excelente trabalho e eles estão compelidos a continuar fazendo esse trabalho de mudanças estruturais que vão afetar o nosso PIB lá na frente. Se você pudesse falar uma palavra de encorajamento, de motivação para as próximas gerações brasileiras e internacionais, com a sua vivência, com a sua jornada pessoal, acadêmica e profissional, que tipo de mensagem você apresentaria para as pessoas que estão ouvindo o programa hoje, por exemplo? Não só brasileiros, em geral. Eu diria simplesmente, Sueli, que nós temos as nossas características que nos fazem ímpar. No bom sentido, nós temos maleabilidade, nós temos um lado de humanidade no brasileiro que você não encontra com a mesma facilidade em outras partes do mundo. Nós temos, aliás, de certa maneira, um dos aspectos dessa crise tem sido o reforço à solidariedade em vários momentos da vida social brasileira. Eu acho que nós estamos passando por esse momento difícil, mas o horizonte volta a ser bem mais favorável, particularmente se nós conseguimos, como país, avançar na agenda de mudanças, como essa argumentada, preconizada pelo secretário. E você, Remy? Sueli, acho que se você tivesse combinado, não dava um painel tão otimista como esse, né? Realmente. Eu acho que até eu mesma vou sair comprando por aí, mas na minha opinião, é o seguinte, o que é o interessante para mim é que o filme, ele é muito bom. Às vezes a gente tem uma foto que está feia, que não vai de acordo com o que a gente esperava, que a gente acha que essa foto tira toda a história, a narrativa que a gente já passou, mas o filme, ele é bom. O que eu acho muito interessante é que já existe um consenso mesmo entre a população, acho que vai um pouco nessa questão da flexibilidade que o Otaviano estava falando, sobre o diagnóstico da economia, sobre o que tem que ser feito. Hoje em dia, não são assim grandes debates estruturais de anos e anos que a gente tem que fazer, tanto que já passou essa fase, eu acho. As pessoas já sabem que não dá para gastar mais do que tem, que não dá para ter todas essas benesses, que existe uma desigualdade
muito grande, que precisa fazer uma redistribuição. Eu acho que já existe o diagnóstico. A implementação vai indo aos poucos, mas vai indo, só que agora, de acordo com o secretário, vai bombar, vamos dizer assim. Então, eu vejo o filme, vejo muito bem. A única coisa que me preocupa realmente é o ritmo disso. Por quê? Porque a Ásia está comendo o mundo, né? Então, a gente tem que estar realmente se acelerando para não ficar para trás nesse progresso que a gente está vendo em termos do ritmo do progresso. Mas o filme, para mim, é ótimo. Vamos passar, então, a oportunidade de fechar o programa com o secretário. Então, eu queria que o senhor, como secretário da Política Econômica do Ministério da Economia do Brasil, qual que é a mensagem de encorajamento, de motivação que o senhor dá para cada brasileiro que está sofrendo, que perdeu o emprego, não sabe qual que vai ser o futuro, empresas que desapareceram, pequenas empresas que não têm condições de conseguir crédito, whatever. Qual que é a mensagem que o senhor passaria para eles? Obrigado, Sueli. Obrigado ao Brasil Florida Business Council pela essa oportunidade. Deixa eu começar pedindo que você, se você não acredita em mim, vamos olhar para trás e ver o que aconteceu no ano passado. Havia um tremendo ruído no Brasil e nós aprovamos a maior reforma estrutural da história da Previdência. Havia um tremendo ruído no Brasil e nós aprovamos a maior reforma estrutural do FGTS da história. Havia um tremendo ruído no Brasil e nós aprovamos o maior leilão de cessão onerosa da história. Havia um tremendo ruído no Brasil e nós aprovamos a lei do agro, que, segundo vários deputados da Frente Parlamentar do Agronegócio, é a melhor lei para o agronegócio nos últimos 20 anos. A agenda econômica, ela nunca foi problema. Da mesma maneira que antes ela andava, podem ter certeza absoluta do que eu estou falando. Os próximos 18 anos, ela vai continuar andando. Para quem perdeu o emprego e está numa situação difícil, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu fui pobre pra cacete, tá? Eu estou falando de coisa de... Minha mãe era uma roupa, eu tinha uma camisa, ela lavava e a outra ficava secando. Eu usava uma, ela lavava a outra. Minha mãe salvou minha família e quando meu pai ficou doente. Então, o que eu posso dizer para vocês é que quando a gente vê um filme e aparece no filme assim, 10 anos depois ele estava bem, na vida leva 10 anos. Não leva um segundo. Então, é tudo passo a passo. Agora, o que nós decidimos hoje vai dizer muito sobre o que nós vamos ser daqui a 10 anos. Então, eu quero fechar contando, para descontrair um pouco, contar de um filme romântico, muito ruim, que eu vi há muito tempo atrás. Filme horrível. Se eu não me engano, chamava Slim Doors, uma coisa assim. O filme era a história de uma mulher que ia correndo pegar o metrô. E ela chegava no metrô, o metrô ia embora. Aí o filme recomeçava e a mesma mulher corria para pegar o metrô. Só que dessa vez ela entrava no metrô. A história do filme era a mulher que entrou no metrô com a mulher que não entrou no metrô. A mulher que entrou no metrô, Sueli, chegou em casa mais cedo e viu o namorado com a melhor amiga. Comédia romântica é dureza, né? Foi terrível, foi terrível. Só que aí ela viu que o namorado não prestava, que a melhor amiga não era a melhor amiga coisa nenhuma, que o emprego que ela estava também não servia. E aí ela foi mudando a vida. Já aquela mulher que não pegou o metrô, ela chegou mais tarde em casa, não viu o namorado com a melhor amiga, continuou numa relação tóxica. Só que chegou no final do filme, ela teve que se confrontar com os mesmos problemas, só que agora um custo muito mais alto. Então, Sueli, meus amigos que estão aqui no painel, pessoal do Brasil Florida Business Council, eu faço um convite a vocês. Vamos entrar no metrô. Vamos entrar no metrô. Tem um custo. Mas é graças a essa entrada no metrô que nós vamos sair do lado de lá muito melhor. Muito obrigado.